A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, Todo dia com Cristo, para que o Senhor venha neste dia falar conosco, nos renovar, vir com a sua grandeza, com a sua soberania neste dia. E antes de irmos para a palavra de Deus, eu já quero agradecer a você que já é inscrito nesse canal, que curte, que está compartilhando, e outras vidas estão sendo alcançadas, através desse canal e da sua vida também. E antes da palavra, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, que curta esse vídeo, que comente, que compartilhe, para que outras vidas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Amém? Vamos começar o Todo Dia com Cristo hoje com a palavra maravilhosa. E antes de ler a palavra, vamos orar. Pai, muito obrigada por mais um Todo Dia com Cristo. Peço a tua direção, Senhor, que o teu espírito do discernimento nos traga nesse dia, Pai, sabedoria, entendimento da tua palavra. Nos traz, Senhor, a tua palavra nesse dia, que a tua palavra alcance os corações e as almas, Pai, daqueles que vão ouvir, Pai, essa mensagem. Toma direção, toma frente de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ouvir. A palavra do Senhor se encontra hoje em Isaías 45. Glória a Deus. É uma palavra maravilhosa, onde o Senhor usa o seu profeta Isaías para profetizar as nações de Israel. Está escrito assim, Isaías 45, a partir do versículo 1. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão, nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze, destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa. Por isso o chamei pelo nome. Quando você não me conhecia, eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Amém? Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Lições podemos aprender aqui. Quando Isaías profetiza ao povo de Israel, Isaías está profetizando porque Deus também já tinha profetizado que o povo iria viver um período, no cativeiro, devido à sua desobediência, devido às suas idolatrias, devido a ter dado as costas para Deus, devido a ter buscado outros deuses, além do Deus verdadeiro. E Deus já tinha falado com o seu povo que aquele povo, eles iriam para o cativeiro. Eles precisavam agora passar pelo processo para se arrependerem dos seus pecados, para poder voltar a adoração ao Deus verdadeiro. E Deus também usa Isaías para profetizar que um certo dia ali no cativeiro, que ele iria dar livramento ao seu povo. E ele aqui chega profetizando que ele levantaria um homem, Ciro, para poder libertar o seu povo. E aqui a gente começa a entender, a perceber que Deus grande é esse. Por isso que ele diz: só o Senhor é Deus e não há outro Deus além dele. Porque Isaías começa a profetizar algo, fala de nomes, coloca o nome Ciro, mas ainda quase 200 anos antes de Ciro nascer. Como é que um profeta profetiza algo à nação, fala o nome do libertador, fala o nome do homem que Deus iria levantar, mas esse homem ainda não existia.
esse homem não existia ainda. Na verdade, acredito que nem o avô de Ciro, talvez até o avô ainda não tivesse nascido. E ali Deus começa a falar, ele diz, isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Ele está falando com Ciro, mas Ciro ainda não existia. Aleluia. Mas ele está dizendo ao povo, vou levantar Ciro, porque através de Ciro, ele disse que iria à frente de Ciro e tornaria os planos os montes, quebrarei os portões de bronze, destruirei as trancas de ferro, eu lhe darei tesouros escondidos da escuridade. Esse é o Deus. Esse é o Deus que nós servimos, que nós o adoramos. Esse Deus, ele é grande, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus chama Ciro, é um rei pagão, Ciro, para cumprir os seus propósitos. E quantas vezes Deus tem feito isso conosco? Ele levanta ímpios, levanta pagões, para nos abençoar, para fazer justiça com seus filhos. Mesmo reis e governantes, mesmo sendo rei, mesmo sendo governantes, todos estão debaixo da autoridade do Senhor. É o Senhor que governa. Aleluia! Não importa quem esteja no poder, irmãos. Não importa. Ou quais sejam as circunstâncias, Deus continua no controle da história. Será que você pode ouvir essa palavra hoje? Deus continua no controle da história, independente de quem seja o governo. Aleluia! O Senhor, ele é único, ele é verdadeiro. Em Isaías 45, 5, 6, ele diz, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Diferente dos ídolos que não podem agir, o Senhor é vivo e poderoso. Os ídolos não falam, os ídolos não fazem nada, não ouvem. Ele é o único Deus. Ele é o Deus soberano que ouve, que faz, que liberta. Não existe trono, não existe rei, governo nesta terra que não esteja debaixo da soberania desse Deus. Aleluia! Deus, ele age para trazer a sua salvação. Glória a Deus. Olhai para mim e sereis salvo, vós, todos os confins da terra. Isaías 45, 22, 25. Olhai para mim. A salvação não vem dos homens, mas do Senhor. Todos um dia confessarão que só o Senhor é Deus. Aleluia. Todos confessarão. Os idólatras, os ímpios, os pagões, os gregos, todas as tribos, todas as línguas, todos um dia confessarão que só o Senhor é Deus. Aleluia! A mensagem de Isaías, irmãos, ela aponta para Cristo, que é a expressão máxima da salvação de Deus. Quando Deus usa Isaías para trazer essa mensagem, ele está trazendo também um conforto para seu povo. Porque na Babilônia, naquele cativeiro, o povo estava ali, né? E iria passar 70 anos, que também foi avisado ao povo. E Deus também usa Isaías para profetizar que Deus ia levantar um homem, né? Um pagão, um governo pagão, para dar liberdade ao seu povo. Para desfazer todo aquele mal, para desfazer o que o inimigo muitas das vezes estava ali fazendo um jugo desigual sobre o povo de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele levou o povo ao cativeiro, mas ele também deu livramento àquele povo. E depois de 70 anos, é uma coisa linda. Depois de 70 anos,
a profecia se cumpriu. Depois de 70 anos de cativeiro, viu? Mas após a profecia, depois dessa profecia, passaram-se mais de 200 anos. E aquele povo estava num jugo desigual. Nabucodonosor estava humilhando, estava denigrindo a imagem. No cativeiro não tinha templo para adorar, no cativeiro não tinha mais vontade de adorar, no cativeiro não tinha mais ânimo de vida, no cativeiro não tinha mais local para adorar a Deus, não tinha mais ânimo para louvar. O salmista diz que aquele povo não queria mais tocar os saltérios, as harpas. Os saltérios e as harpas estavam desprezados em um canto, porque eles não tinham mais alegria, porque a alegria única vem do Senhor, do Deus soberano. Mas na Babilônia não tinha como adorar a Deus. Aquele povo estava um povo sequíssimo, como diz lá também Ezequiel 37. Aquele povo estava um vale de ossos secos. Ali, muitos ali ao redor do rio que tinha na Babilônia, que eles estavam ali, muitos construíram, muitos foram construindo suas moradias, mas eles estavam em terras estrangeiras. Então eles não tinham um lugar de adoração, eles não tinham força, eles estavam completamente desanimados. Mas Deus é soberano. Mesmo com pouca força, mesmo desanimado, o que ocorreu ali é que aquele povo começou a voltar ao primeiro amor, a voltar ao Deus verdadeiro, a deixar as idolatrias, a deixar todo tipo de idolatria, porque ali eles reconheceram, ali eles puderam ver que só o Senhor é Deus, que só existe um Deus, só existe um Deus soberano, acima de todas as coisas, acima do governo, acima de qualquer religião, só existe um Deus. Um só. Oh, aleluia! E quando ele se levanta, usando Ciro, ele diz na sua palavra: irei, cuja mão direita fortalecerei diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. E é isso que Deus faz. Quando Deus se levanta do trono, os reis poderosos, que se acham poderosos na terra, que acham que ninguém pode derrubar, que acham que são invencíveis, quando Deus se levanta, eles ficam paralisados de medo, porque todos têm que conhecer e saber que só o Senhor é Deus. Aleluia! Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Glória a Deus. Ele vai destruir as trancas de ferro, dará os tesouros escondidos. Deus vai destravar muitas coisas ainda, irmãos. O que Deus fez aqui no cativeiro da Babilônia, o que Deus usou o profeta dizendo que iria fazer ao seu povo, ele continua fazendo. Deus continua desfazendo o mal, Deus continua revelando o que está em oculto. Aleluia! Porque Deus ouve o que você e eu não ouvimos. Deus, ele vê o que eu e você não vimos. Reuniões secretas, palavras secretas. Deus é aquele que continua revelando. Aleluia! Ele é soberano, ele é o único Deus. E debaixo dele está tudo, mas acima de tudo está ele. Só o Senhor é Deus e não há outro. Deus chama Ciro para desfazer tudo aquilo que o povo estava vivendo e passando. Deus queria mostrar ao seu povo, aos seus filhos, que ele se importa. E que quando ele se levanta, não existe autoridade nenhuma aqui na terra. Então eu quero profetizar, se prepare, meu irmão. Porque Deus está se levantando nesta nação, se levantando para abençoar esta nação, se levantando para desfazer as obras do diabo.
Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não adianta Satanás se levantar. Todas as vezes que ele se levantar, ele tem que se lembrar que ele já é um derrotado, porque na cruz do Calvário, Jesus o derrotou. Aquele sangue que foi aspergido derrotou Satanás e suas legiões. Hoje nós somos vivos e alegres com Cristo, porque ele nos libertou e nos salvou. Isaías 45 aponta para Cristo, e esse Cristo veio, e hoje estamos aqui. O glorificamos por todas as maravilhas que ele nos fez, pela salvação e por tudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada, Jesus. Eu te louvo desse dia, te agradeço, Senhor, por esse canal, por todo dia com Cristo, pela tua presença real aqui, Jesus. Vai, Senhor, passando nos corações e nas almas que hoje, Senhor, estão muitas das vezes perdidas, estão em depressão, muitas estão sofrendo, Senhor, mas se levante como o Senhor se levantou na Babilônia, levantou Ciro. Continua levantando, Senhor, homens e mulheres, para ser usado por Ti, Senhor, nesta nação. Eu te agradeço, Deus, por tudo e peço a tua bênção sobre cada um que ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, permitindo o Senhor.